Bem-vindo de volta ao Comente Podcast. Eu sou o Guilherme Ojeda, estou aqui com meu sócio e parceiro Thiago Marconi, né, Marconi? Hoje nós temos um convidado muito importante para mim, mais que especial. Eu falaria que é um irmão. Hoje eu tô com ele, Marcelo Ojeda. Antes de passar a palavra para o Marconi, para o Thiago, eu queria dizer que é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, considero demais. É uma daquelas pessoas que eu olho como referência, modelo, uma pessoa que eu tenho muito apreço, carinho e amor. Eu sou eternamente grato por tudo que ele faz e fez pra mim, né? Bom, vamos lá, vamos começar, Marconi? Não vai chorar, hein? Quero ver ninguém chorando aqui. Eu quero ver só o circo caindo e o palhaço pegando fogo. A gente tá com um episódio hoje interessantíssimo. A gente vai conhecer muito aqui sobre o profissional que é o Marcelo Ojeda, dentro aí do segmento da tecnologia, sobre toda a mentalidade do profissional que ele é, de como ele atua, e espero que você consiga tirar um ótimo aproveitamento aqui de todo esse bate-papo. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Marconi. Obrigado, Guilherme. Poxa, depois dessa introdução eu fico até lisonjeado pelo carinho. É um prazer estar aqui, pessoal. Obrigado pelo convite mesmo. Nós agradecemos. Bom, hoje o podcast é referente à importância da tecnologia nos dias de hoje, mas antes mesmo da gente discorrer sobre esse tema, seria interessante você falar, Marcelo, quem é você? Quem é Marcelo, né? Quem é o Marcelo Ojeda? Perfeito. Bom, Marcelo Ojeda, uma pessoa de 32 anos, tá? Tenho 2 filhos, o Murilo e o Pedro. O Murilo mais novo, 2 anos, e o Pedro tem 14 anos já. Foi pai muito novo. Hoje eu tenho a minha companheira, que é a Mayara, mora aqui em São Paulo, entrei nesse mercado de tecnologia já tem um pouco mais de 14 anos, tá? Eu entrei no mercado por indicação de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e eu entrei me aventurando, muita sede de aprender. Eu acho que isso foi o que fez o diferencial pra mim. Eu não fazia nem ideia que eu ia entrar nesse mercado, pra falar a verdade, porque lá atrás, quando eu comecei esse mercado de trabalho, eu trabalhava como ajudante no fórum de Osasco. Então assim, eu via a galera de gravata, terno, era aquilo que brilhava no olho, sabe? Eu achei até que eu viraria um advogado. É até engraçado eu falar isso hoje. E aí a minha vida, graças a Deus mesmo, ele tomou um outro rumo, assim. E aí depois eu posso entrar um pouco mais nesse detalhe. Bom, eu sou um cara que sou apaixonado por tecnologia, pessoas. Eu tento, né, sempre que eu posso contribuir e onde eu passo, agregar valor para as pessoas que estão aí querendo aprender e tá nessa jornada que é estar no mercado de tecnologia, pessoas de tecnologia. Nós estamos agora fazendo essa gravação, esse episódio, né, na cidade de Osasco. Osasco tem sido uma referência em desenvolvimento, né, tanto de capacidades de geração econômica, né, nós estamos aí crescendo na economia, fazendo parte aí de uma bela de uma fatia. E nos últimos anos, muitas empresas voltadas para a tecnologia, mercado do varejo, né, comércio em geral, vêm se instalando na cidade, Marcelo, e a prefeitura vem fazendo um trabalho excepcional, né, na direção. Parabenizo, né, a nossa prefeitura de Osasco. Vocês têm empresa em Alphaville, você mesmo trabalha em Alphaville, né, Marcelo? Isso, eu tenho uma empresa que fica em Pinheiros, tá? E aí eu trabalho, como eu já tive a oportunidade de trabalhar com times remotos, né? E aí acabei estando mais preparado para o momento da pandemia ali, onde as empresas tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, e a gente já estava preparado para isso, né? Nessa área de tecnologia é muito comum, tá? Eu não sei se falando assim as pessoas vão fazer esse tipo de relação, mas no mercado de tecnologia, antes mesmo da pandemia, era muito comum você trabalhar de casa. Era 1, 2, 3 vezes na semana, às vezes. Tem empresa que já não tinha... Não era comum, né? No mercado de tecnologia já era comum. Então as pessoas já faziam home office 1, 2 vezes na semana, até mesmo 5 vezes na semana. Obviamente, tinha muitas empresas que não estavam adaptadas. E aí essas tiveram uma baita curva de aprendizado aí nesse processo da pandemia. Então eu já estava acostumado e aí só para responder, não me prolongar, mas respondendo, eu trabalho home office. Você trabalha em home office em Pinheiros e Alphaville? Ia pro escritório 2 vezes a semana, enfim, 3 vezes a semana, já cheguei até todos os dias. Depende muito da necessidade, reunião, cliente, etc. Sim. Mas eu fico mais focado em casa, trabalho em casa. Aí o home office você faz em Alphaville. Não tô falando de Osasco pelo sentido da potência que ela vem se tornando economicamente, com todas essas empresas que estão migrando para cá. E eu participei
de alguns eventos voltados aí para a conexão de grandes empresários e foi falado muito da questão tecnológica, que empresas de tecnologia, startups estão vindo para cá atuar, né, nesse mercado. E a gente sabe que esse crescimento ele surgiu, ele veio no período de pandemia. A pandemia ela permitiu um abrir de portas aí de oportunidade. Eu queria saber de você como que você hoje acompanha essa rapidez, né, na evolução tecnológica, até mesmo nos meios que você atua. Como que você enxerga isso? Legal, Marconi. Bom, eu costumo estar sempre que possível em eventos, tá? Eu acredito que você estar presente onde as pessoas estão com aquela energia voltada para a tendência de mercado, voltada para o que o mercado está utilizando no âmbito tecnológico, faz total diferença. Claro que ver um vídeo no YouTube é interessante também, ler um blog, você está assinado num feed de uma empresa que compartilha sobre tecnologia é importante também. Ali você vai ter a oportunidade de absorver conhecimento sobre a perspectiva de uma outra pessoa, mas faz total diferença você ir nesses eventos presenciais, principalmente, para você conseguir se conectar com outras pessoas e trocar aquela experiência sobre o que ele está experimentando, o que ele está tentando, o que ele aprendeu com aquilo, e você também tem a oportunidade de compartilhar um pouco do que você pôde fazer com aquela tecnologia. Por exemplo, hoje em dia está muito em alta essa questão de inteligência artificial, né? Então, assim, se você for pesquisar sobre eventos de tecnologias, com certeza isso vai estar em pauta. E é uma ótima oportunidade para você descobrir o que as empresas estão fazendo, o que elas estão buscando fazer com aquilo, principalmente para as áreas de inovação. Tem muita empresa hoje que tem um baita caixa aí para poder investir em inovação e totalmente voltado para a inteligência artificial. Isso é uma dica muito importante, né? Você que é empreendedor e está buscando alguma forma gerar mais valor para sua empresa, resolver o problema que você tem, só que você não consegue pelo ambiente que você está, achar uma forma de resolver isso, você estando nesses eventos, né? O Marcelo comentou, você acaba tendo a oportunidade de estar num ambiente onde tem uma solução diferenciada, uma possibilidade de você ter uns insights que você consiga trazer para dentro da sua casa, né? Para dentro da sua empresa. A questão da tecnologia, ela é muito ampla, né? A gente, desde o uso comum aí dos celulares, dos aparelhos, né? A gente tem de entretenimento também os videogames, né? Você vê a capacidade de uma apresentação audiovisual. Tudo isso envolve tecnologia, tem questão de programação, de como tudo isso é criado. Mas me explica a tua rotina, Marcelo. Como que consiste a rotina do Marcelo dentro da tecnologia? Porque na minha cabeça é assim, você deve chegar, senta frente de um computador e começa a fazer um monte de fórmula ali, programando. Como que como que nasce essas demandas e como que você encara essa rotina? Boa pergunta, Marconi. Eu tive muita experiência e era muito voltado nesse sentido mesmo de chegar, sentar na frente do computador, era eu e o computador. Obviamente, nessa área de tecnologia, a gente tem N metodologias que a gente segue ali no dia a dia, né, para poder entender uma demanda, dar vazão para essa demanda, né, e até mesmo compartilhar com a equipe o que você está fazendo, como você está fazendo, para ajudar a desenvolver o seu parceiro, né, que está ali com você no dia a dia. Mas hoje, a minha rotina é totalmente diferente, tá, porque hoje eu acabo estando mais envolvido na parte de produto, então eu tenho que estar entendendo o que é a necessidade do produto, como que o mercado vê essa solução e qual que é, tecnologicamente, qual que é a melhor solução para a gente resolver aquele problema. E entendendo isso, eu passo por uma outra fase que eu preciso descrever isso de uma forma que alguém dentro de uma equipe possa pegar aquela atividade, quebrar ela em mini blocos, digamos assim, e executar. E aí eu faço acompanhamento, faço feedback, caso a pessoa esteja presa num problema e não consegue avançar, né? A gente tem aquele nosso alinhamento diário que a gente chama de daily. Então eu entendo, se aquilo for uma prioridade, eu paro, ajudo, ou se eu vejo que outra pessoa seria a melhor pessoa para poder ajudar aquela pessoa que está impedida com aquele problema, eu faço a conexão entre os dois, eles se alinham, resolvem, disponibiliza e a gente faz uma entrega, né? E é um ciclo pra gente, é uma rotina. Eu acabo estando mais envolvido entendendo o que o cliente precisa, como que ele precisa, qual que é a prioridade daquilo para ele, volto pro produto, vejo com o time como que tá nossas entregas, entendo se tem alguma coisa que a gente precisa melhorar, mais voltado em questão de performance de equipe e entrega de sucesso no nosso produto, tá? Excelente, excelente. Eu quero comentar com você, Marcelo, até mesmo para o nosso público, que a gente tem muitos empresários, pessoas que estão empreendendo, e que a visão holística, né, ou sistêmica, tem as duas formas de posicionar, ela é uma qualificação
que todo gestor, empreendedor, toda pessoa que está se desenvolvendo para querer empreender, precisa apurar, né, essa visão holística, sistêmica. E quando a gente fala de tecnologia, a maioria desse público fica um pouco apartada, não só das questões que podem alavancar um processo produtivo ou trazer uma solução que hoje depende de 4, 5 pessoas ali executando uma atividade. Eu queria a tua orientação para esse público. Como que esse CEO, esse gestor, ele não precisa ser um expert, mas como que ele pode, pelo menos, ter um abrir de olhos para, de repente, identificar e falar assim, eu sei que uma tecnologia aqui vai poder me trazer solução. Vou até dar um exemplo aqui para o nosso público. Eu estava vendo uma palestra do Pablo, ele ali fazendo toda uma dinâmica sobre a capacidade de fazer ali um suco de laranja, né? Com as mãos, né? Então, ele tem ali o esforço físico e a limitação dentro da capacidade dele de espremer a laranja e oferecer o suco. Quando ele começa a automatizar, né, ele vai evoluindo esse equipamento, processamento ali da laranja, e daqui a pouco rapidamente ele consegue encher várias garrafas e pode escalar isso numa proporção gigantesca. Ou você pega um outro cenário, de repente você tem um sistema que acompanha ali o teu estoque, e na ponta lá está o teu fornecedor, também tem um sistema, e você usar uma linguagem, que a gente fala muito de API, né? E em vez de você ter lá pessoas contando, isso é contado automaticamente, você tem uma visibilidade de oferta e demanda. Eu preciso produzir, eu sei qual que é a tua necessidade. Então, fala um pouco disso para nós, Marcelo, para que a gente consiga entender como que esse empreendedor, esse gestor, esse CEO pode se desenvolver numa visão mais sistêmica. Bom, essa resposta ela não é tão prática assim, tá? Todo esse processo, ele demanda de um autoconhecimento do problema que você quer resolver. Nem sempre o gestor, ele é o cara que ele conhece sobre aquela regra de negócio, ou ele não conhece aquele business. Então, muitas das vezes, ele teve uma baita experiência de vivência ali, né, na carreira técnica ou não, né? Nem todo gestor é técnico, mas assim, ele tem que estar muito mais aberto a ouvir qual que é o problema, entender o problema e conseguir levar isso para o time. E levar para o time de uma forma no que ele consiga trazer o engajamento do time na solução. Então o time ele tem que estar cada vez mais envolvido em entender o problema, saber o porquê que aquele problema precisa ser resolvido, e aí sim o time vai trazer uma solução, e o gestor geralmente ele vai estar olhando para métricas, ele vai estar olhando para KPIs, né? E aí é interessante a gente ter um papel do líder, que é o cara que geralmente, né, não dá para generalizar, mas esse cara ele já teve um bom background técnico, e ele está mais focado em pessoas agora, então ele consegue sentar com o desenvolvedor, a pessoa que está ali para criar e resolver aquele problema, e dar o direcionamento técnico com o viés de pessoa, focando no crescimento dessa pessoa, né? E no alinhamento da entrega, obviamente, para dar o KPI correto, o time correto pro gestor. Aí o gestor passa para frente, como que isso foi resolvido, né? Mas você percebe que da camada do operacional ali, de quem tá fazendo, até chegar em quem tá com o problema, com a dor, a gente tem N pessoas envolvidas nesse processo. E a comunicação nem sempre vai ser sem ruído. Nem sempre vai ser sem ruído. Por quê? A forma que o cara que tem a dor, ele vai trazer pro gestor, ou até mesmo, por exemplo, para uma pessoa que tem um cargo um pouco mais acima, elevado ali, e essa pessoa levar pro time, ele tem que mudar a forma de se comunicar com essa pessoa. Que tal o desafio, né? Porque se você tá falando num time de 2, 3 pessoas, cara, o alinhamento é muito rápido e é fácil. Você tá falando de 2, 3 pessoas, mas quando você tá falando de um time, e aí a gente tá olhando, né, para grandes empresas, deixar essa galera alinhada é muito difícil. É muito difícil, né? Esse é o maior desafio das empresas, porque aí que mostra onde entra a cultura e onde você precisa ter a cultura muito forte para isso, né, escorrer para o seu time. E todo mundo está focado no objetivo. Aí a entrega, o problema, a solução. A gente vê aqui que a dor de todas as empresas é a mesma, né? São pessoas. Você comentou aqui que às vezes o gestor não necessariamente ele tem o conhecimento técnico, mas de fato ele não precisa ter o conhecimento técnico, porque a habilidade dele está em filtrar essa informação e passar a mensagem de forma correta, porque ele vai ser o mensageiro. Ou seja, a partir do momento que ele entendeu a dor, e aí se ele me corrija se eu estiver errado, a dor do seu cliente
sobre o produto, ele é o responsável por mandar essa mensagem pro time dele. E aí vai ter um líder que aí, consequentemente, e a gente não pode generalizar, como você disse, é a pessoa especialista no conhecimento que vai fazer com que as coisas sejam executadas da forma correta. Mas a gente vê muito essa dor, que é comum, acho que em todos os mercados, seja na tecnologia, na área financeira, na parte de meio ambiente ou da construção civil, que é lidar com pessoas, né? Gerenciar pessoas. É bem interessante quando a gente olha para a complexidade, né, e os meios de comunicação hoje se apresentam e os desafios que a gente está enfrentando nos últimos tempos. Ontem eu estava conversando, Marcelo, Gui, com uma pessoa de área comercial dentro de um mercado de alimentos e medicamentos PET, né? E eu percebo que as equipes comerciais que estão em campo, que às vezes precisa visitar uma carteira lá de enorme, você olha para a carteira e fala assim, em 30 dias eu não consigo visitar, né? E a gente estava discutindo ali, eu falei assim, olha, eu tenho uma visão um pouco mais ampla e eu talvez teria alguns caminhos que eu ofertaria talvez para a pessoa certa, né? Não vou nem dizer se é o teu chefe, o teu gerente ou o dono da empresa mesmo, mas imagina, você chegar lá naquele ambiente, falar, seu João, como que tá hoje a sua gôndola, né? Precisa repor pedido? E ele fala, eu não vou tirar pedido não, porque eu ainda tenho. Mas será que essa relação, essa comunicação, ela é adequada? Aí eu falei, eu já tenho uma visão que é assim, eu tentaria de alguma forma olhar a minha relação de gestão do estoque do meu cliente para uma situação onde eu sei que eu vendi para ele 4 caixas de house, peguei agora o house aqui, né, fora do leite pet, só que ele tinha 2 quando eu cheguei. E aí quando eu volto na minha segunda visita, ele vendeu 5. Então assim, eu já tenho uma projeção que ele tem uma capacidade de vender 7, 8. Precisaria demais. Só que imagina, se chegar lá com uma papeleta, né, e ficar contando, e já perde boa parte do teu dia, sendo que você tem uma carteira enorme de clientes para visitar. Então eu falei, será que não está faltando nessa carteira, nessa relação? Porque geralmente podemos falar de mercado, podemos falar das lojas de pet, podemos falar do mercado de doces, né, de salgados e tudo mais. Será que não deveria ter uma relação, Marcelo, onde essa comunicação entre a oferta e a demanda, se automatizada, eu estou aqui no meu ambiente produtivo, eu sei que o seu João precisa repor a gôndola dele. Eu só vou falar, seu João, cara, tua curva B teve venda, eu já estou emitindo um pedido aqui. Eu começo a vender mais, seu João começa a ofertar mais, o público do seu João está ali comprando, sendo atendido. Você sente essa necessidade? Você tem percebido isso, Marcelo? Tenho sim, Marconi. É cada vez mais evidente que tem parece que não, mas ainda tem bastante resistência para aplicar a tecnologia, né, no dia a dia ali, principalmente pessoas que conseguiram conquistar uma posição, né, onde eles chegaram agora, não existia essa ferramenta de apoio que é a tecnologia, né, e se não tiver pessoas ali olhando para isso, eles não vão se adaptar. Nesse caso, se tivesse uma solução que disponibilizasse via aplicativo mesmo, por mensagem, seja o canal que for, mostrando para ele o quanto que ele tem, quanto que já saiu, o quanto que ele precisa repor até tal data, projeção, com certeza isso ia dar um ganho absurdo, assim, operacional para eles. Mas, obviamente, isso vai requerer um investimento. E aí, com um olhar um pouco mais de empresário, assim, a gente precisa entender, nesse caso, qual dor que esse cara tá priorizando, sabe? Porque se não é a dor que ele tá priorizando, se ele não tá priorizando nenhuma dor, se é uma questão, quem não tá se comunicando ali, quem que não tá dando para ele, de uma forma, talvez, direta ou indireta, o que ele precisa melhorar nesse processo para trazer um pouquinho mais de eficiência, né? E, obviamente, consequentemente, vai trazer o resultado. Então, e aí, mais uma vez, a gente volta nessa questão da comunicação, o quanto ela é importante pra gente poder engajar tecnologia, engajar performance, engajar resultado. E eu vejo que, por mais que tem muitas empresas que estão focando em inteligência artificial, eu ainda vejo muita resistência em grandes empresários de adotar e aderir tecnologia no seu processo. Eu vejo aqui 2 situações. Uma de crença, né? Talvez o que você comentou, esse empresário sofreu muito na metodologia dele, né? Ele fez a empresa dele crescer daquela forma e ele tá resistente por mudança. E tem um outro ponto que essa terça-feira eu tava fazendo uma mentoria sobre vendas e eu até comentei sobre isso. Por quê? Porque as pessoas não gostam de vendedor. Então talvez a forma que a pessoa aborda não seja a mais adequada. Por isso que tem
existe todo o procedimento, existe técnica para fazer venda, né? Então você não precisa chegar no cliente e falar, ó, eu vou trazer 4 caixas de house porque eu vi que você tá só com 2. Encontre uma forma de você trazer essa necessidade para ele. Falar, você vendeu 2, que legal, então, ó, vou fazer um pedido para você mais 4, você não precisa se preocupar não. A gente vê pra você pagar ou faturar isso aqui daqui X dias. Então fazer uma venda de uma forma diferenciada, uma comunicação que não pese para a venda. Sim. Mas eu acredito sim que a tecnologia, ela consegue auxiliar muito no nosso processo de venda. E a gente consegue escalar, em vez de você ter 3, 4 vendedores, você vai ter 3, 4 vendedores, só que você vai vender muito mais porque a tecnologia está ao seu favor. Exatamente. Eu dentro da minha consultoria empresarial, Marcelo, quando eu chego no meu cliente, é lógico que o meu viés é financeiro, então eu vou olhar as questões de viabilidade do negócio, indicadores, né, KPIs que relacionam ali toda a parte econômica, financeira do negócio. Mas, como a minha base no meu MBA é de estratégia de negócio, eu procuro sempre levar melhorias que possam favorecer os processos produtivos e de entrega ali de trabalhos a esse cliente. Então, eu acabo interferindo em tecnologia por opinião, né? Não tenho background, não tenho vivência com isso, mas você já tem aquele feeling que você fala que, ó, tá faltando alguma coisa do gênero, né? Tem alguém fazendo uma baixa de um boleto manual todos os dias. Aí a carteira de clientes se torna em 10 mil clientes. Imagina uma pessoa ali repetindo aquele ciclo 10 mil vezes. Não, a gente tem que ter algo automatizado. O banco identificou, alguém aqui só faz a parte de conciliação, isso já faz uma baixa manual, já sobe pro livro. Então você tem nos meios, né? Ontem mesmo eu entrei em contato com o pessoal do sistema lá do RP financeiro para a gente buscar uma solução para gestão de locação de salas. Então tem um cliente que ele tem, conhecido do Gui, ele tem lá mais de 20 salas disponíveis, né? Fora as que já estão locadas. E, ele precisa ter uma praticidade, porque a emissão do boleto, na maioria das vezes a pessoa esquece a data, né, Marcelo? E aí tem que ter uma cobrança. Se tem uma nova emissão, tem que considerar juros e multas. Então imagina, uma pessoa no manual fazendo tudo isso, você vai ter um ruído ali no processo. Então você tem que ter um olhar para essa dor e trazer, né? Então tem que olhar muito além das fronteiras do que me trouxe até aqui, não me levará até lá aquele vamos dizer assim, né, aquele objetivo de repente faturar mais, né? Você identifica muito essa resistência também de mudança? Com certeza, Marconi. E algo que você falou aqui que eu anotei que fez bastante sentido, que assim, a tecnologia, ela é o meio. Claramente, essa empresa, se ela não olhar para dentro ali, ver o que ela pode melhorar nesse processo dela, e não é melhorar assim, da água pro vinho, não, a gente não tá falando de fazer um baita investimento, derruba tudo e vamos construir zero, não é isso. É começar aos poucos mesmo ali, a gente chama isso de fazer MVP, POC, né, prova de conceito, mas aplicar essa melhoria e começar a trazer a tecnologia para dentro de casa, porque daqui a alguns anos, pode ser que essa empresa não consiga fazer isso depois, entende? O momento é agora, quem não conseguiu aplicar tecnologia, quem não se adaptou a isso ainda, o momento é agora, hein? A gente tá com esse sentimento, né, de tá atrasado, já tá atrasado, mas é que nem, tentando fazer uma analogia aqui pro mercado financeiro, né, você olha uma ação crescendo ali, você fala, putz, era o momento de eu entrar, comprar dólar, não, e tem uma imagem aí que é bastante divulgada na internet, que tem uma setinha assim todos os dias e todo dia é o momento certo pra você estar comprando, por mais que você tenha a sensação de que é tarde, é o momento, não espera, e você vai esperar, vai chegar lá na frente, pode ser que aí sim você não vai conseguir mais, e é uma forma de você conseguir trazer melhoria de performance mesmo pro que você tá fazendo. Tem N ferramentas, tem N empresas que resolvem essas dores, né, que você comentou. Então, assim, é questão de comunicação mesmo. Tem que ter alguém dentro dessa empresa e você tá fazendo um excelente papel ali em tá provocando, trazendo essa provocação, porque é o momento. Eu fiquei bastante contente, a gente fez um trabalho de pesquisa também, eu e o Gui, sobre o mercado inteligente. A gente ficou cogitando em adquirir uma franquia. Eu acho fantástico, porque você vê, o mercado ele funciona sem nenhum ali atendente, você mesmo não vai, né, de forma muito autônoma, escolhe o teu produto, passa no caixa, né, só tem as câmeras que monitoram, mas ele já tem um processo, né, na logística que a gente chama de Kanban, né? Sai o produto, já existe ali a franquia, uma equipe que identifica que precisa repor e vai rodando ali entre as unidades. Geralmente agora estão mais em condomínios, né, que está mais seguro, e eu vejo isso maravilhosamente. Agora a gente tem Otto, né, Otto que chama, né, esses mercados Otto, alguma coisa assim. Sim, tá. Agora já tem nas ruas, você vê. A gente tem, lógico, um desafio muito grande, cultural, né, de segurança, de respeito com as coisas, mas eu vejo que essa
tecnologia, ela favorece para que os negócios se tornem mais sustentáveis, né? Sabemos que tem uma estrutura cara em torno disso, você manter qualquer tipo de negócio, de operação. Mas eu tenho muitas dúvidas, mas eu quero te perguntar sobre algo que até hoje eu não consigo entender de uma forma bem clara, que é sobre o blockchain. Explica para nós, Marcelo, o que é esse blockchain aí? Se ouvi falar na televisão, no rádio. Boa. Bom, o blockchain, ele veio para mudar paradigmas, tá? Basicamente, ele é uma forma mais segura de você armazenar suas informações. Por quê? Ele é formado de blocos incorrentes, onde você tem uma informação armazenada no bloco anterior e no bloco sucessor, que é o bloco da frente. E ele valida se essa informação, ela tá coerente. Então, se você cria um novo bloco e você coloca uma informação diferente daquilo, o bloco vai ser invalidado. Por quê? Porque a informação não tá coerente com os demais blocos. E cada bloco, ele tá distribuído. Não tá tudo num lugar só. Então, tem N empresas que já tá aderindo ao blockchain pro seu business, né, digamos assim, pro seu negócio, mas é algo que ainda é custoso. É algo que é custoso, mas assim, eu não tenho dúvidas que ele vai se expandir assim muito rápido. Quando todas as empresas entenderem o benefício dessa descentralização e o ganho que eles têm de manter a informação segura e distribuída, tirar aqueles monopólios, digamos assim, né, de informações, tá concentrado, centralizado ali com um órgão, com uma empresa privada, enfim, eu acho que ele vai trazer diversos benefícios. E tem muita startup trazendo o blockchain para o seu, até mesmo uma forma de marketing, né, para sua empresa. Sim, o blockchain está muito relacionado a criptomoedas. Sim, até onde eu entendo, assim, tem muitas criptomoedas que estão usando a tecnologia blockchain para poder ter essa questão de segurança, você fazer a mineração. Né? Esse processo de mineração, você consegue explicar alguma coisa? Mesmo que seja de forma básica, o que a gente ouve, né, são lá vários servidores fazendo o quê? Né? Servidores, né? O servidor, ele armazena informação, né? Eu lembro, a gente via aqueles comentários da Dilma sobre armazenar tudo. Não está armazenando nada. Se você puder falar alguma coisinha, só para a gente entender, assim, de uma forma bem superficial que seja, né, dentro do nosso entendimento, essa questão ou da mineração e também fluxos na nuvem, arquivo na nuvem, como que é isso? Essa parte eu vou trazer muito mais a minha opinião do que um conhecimento embasado em alguma coisa, tá? Porque, de fato, eu não me aprofundei nessa tecnologia, escuto as pessoas falando, enfim. Para mim, eu imagino que essa questão de mineração, ou seja, a pessoa, ela tem ali o equipamento dela, né, que é o servidor dela, onde cada bloco do blockchain está distribuído, e só dessa pessoa disponibilizar o equipamento dela, a pessoa fazer a utilização do servidor, eu acredito que é ali que está acontecendo essa parte de consumo e mineração. Mas assim, minha opinião, eu de fato preciso estudar sobre esse assunto. E sobre a questão de dados na nuvem, isso veio para trazer uma grande produtividade para as empresas, porque antigamente você ter que fazer backup ou compartilhar informação era muito difícil. Você tinha que ter uma rede local lá para um cara conseguir mexer num arquivo, o outro ter o arquivo atualizado. Imagine um site onde você quer subir um servidor, você quer fazer uma alteração, aí você tinha que fazer um arquivo de backup, subir um outro diretório, uma outra pasta. Assim, hoje você consegue ter isso na nuvem e as pessoas fazerem edições dos arquivos ou qualquer tipo de documento que seja, direto da nuvem em qualquer lugar, e as pessoas conseguem, não precisam nem baixar, nem salvar, nem compartilhar aquilo. Pega o link, gera um link ali público da nuvem, compartilha, e a pessoa já tem um contrato ali para ela poder assinar, um documento para ela poder revisar, um cronograma para ela poder atualizar, enfim. É bizarro, né? A gente pegar poucas décadas atrás, era muito comum, né, nas famílias, você vê lá, né, o pai, a mãe sentando na mesa e guardando aquelas contas de água, conta de energia, IPTU, por anos, né? Aquele monte de papel e pasta. Hoje em dia a gente tem uma facilidade de digitalizar tudo isso. Você já recebe um boleto, você recebe uma nota fiscal, você paga e consegue ali já manter aquilo numa pasta, né? Ou você consulta dentro da plataforma desse fornecedor ali a conta que você pagou. É incrível isso, né? Assinar contrato, né? Hoje você firma contrato com uma empresa através de uma assinatura digital. Você que atua no setor também imobiliário, comprou um imóvel, às vezes você nem precisa ir lá a outra cidade, todo o trâmite, né? Você faz a assinatura, tudo, visita, vê as fotos do lugar, compra e pronto, é seu. Dependendo do cartório, você consegue fazer o RI, né, digital.
Você não precisa realmente nem ir na cidade. Consegue já transferir, fazer a sua matrícula no seu nome pelo cartório digital. Bom, Mar, você tinha comentado comigo e com o Marconi também, referente a SaaS. Conta pra gente um pouco, pra quem tá ouvindo também e não conhece, o que é, aonde é aplicado, como funciona. Bacana, Gui. SaaS nada mais é do que um acrônimo para Software as a Service. Qual que é a ideia? É você entregar um serviço digital, um serviço de alta disponibilidade, onde, por exemplo, você tem N Software as a Service. Por exemplo, o Google mesmo, muitas empresas utilizam o Google Workspace, utilizam o Slack, o meio de comunicação, utilizam a própria Microsoft agora, ela tem a parte, tá em cloud, né? Se você faz assinatura ali, cada vez mais você vem vendo e enxergando no mercado soluções como serviço. Hoje a gente já tem o BaaS, também é Bank as a Service, então você já tem um banco como serviço hoje em dia, daqui a pouco você já vai ter contabilidade como serviço, você já tem a Contabilizei, né? Ele é um SaaS, mas em algum momento você vai ver que movimenta esse tipo de nomenclatura, né? E tem diversas, na minha concepção, né, na minha opinião aqui, você tem N soluções que você pode transformar num SaaS. Hoje você diz que um Airbnb ou um quinto andar seria um SaaS. São SaaS. Muitos deles, eles começam pequeno, você não tem todo o gerenciamento, né, do que você está contratando na plataforma, mas você vê que essas plataformas elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo, elas estão aplicando melhorias ali, né? Diversas entregas. E isso tem sido bem legal. Você vê diversas empresas migrando para essa parte de solução como serviço. Isso tem crescido bastante. Arquitetar uma solução como essa não é fácil. Não é fácil. Porque pensa assim, precisa ter alta disponibilidade. Se a pessoa for acessar a sua aplicação de madrugada, ela tem que estar disponível. Você tem empresas que têm rotina, que o cara, ele acessa o seu SaaS, por exemplo, o Gmail, você manda e-mail de madrugada, você manda e-mail de tarde, você manda e-mail de manhã, você manda e-mail no almoço, almoçando. Então assim, ele tem que estar disponível. E as pessoas pagam pela disponibilidade. E isso é bem legal, cara. Uma queixa que eu faço, né, e a maioria dos meus clientes também, dentro do setor financeiro, são as plataformas de banco. A gente acha muito atrasada a qualidade, não só a questão do template, não é intuitivo, apresenta lentidão, apresenta, na maioria das vezes, instabilidade. A minha percepção, né, não vou citar nomes aqui até preservar esse ponto, mas vê plataformas aí de banco que ela não processa. Você pega um extrato, às vezes, de 30 dias, eu mesmo, minha contabilidade, ela exige o extrato mensal em PDF para, né, não comprovar que foi feito ali uma alteração no extrato de Excel. E a gente não consegue gerar. E você abre chamados, liga para o gerente, vai no banco, perde tempo e ninguém consegue resolver uma coisa simples que é gerar um extrato em PDF. Ou ver ali uma movimentação, Marcelo. E como você olha para esse setor, de alguma forma, você já teve essa percepção que os bancos, eles não estão investindo como deveria em suas plataformas? Perfeito, Marconi. Eu já tive a oportunidade de experimentar isso e estar na ponta de tecnologia dessas empresas, porque eu já tive ali gerenciando equipes que estavam de frente para fazer entregas para esses grandes bancos, digamos assim, através de consultoria, enfim, né? E você vê que não é questão de investimento. Esses caras têm dinheiro para fazer isso, né? E não é dinheiro que vai resolver, porque eles têm dinheiro. O grande ponto, na minha opinião, sobre essa questão, processo. É processo. Você tem um departamento que é focado em resolver problema A. Você tem um outro departamento que é focado em resolver o problema B. E esses caras nem sempre estão alinhados. Tem meta para bater, tem um objetivo aqui, tem um objetivo ali, cada um puxa de um lado. Por isso que cada vez mais essas empresas, e aí tá surgindo, né? Agora assim, tem bastante fintechs, que elas vieram para resolver esse problema, porque eles enxergaram essa dor. O Nubank, o grande Nubank, tá aí. Ele veio justamente para resolver essa dor do mercado, que era, você tem N bancos gigantes, eles têm um baita potencial para entregar, assim, soluções impecáveis, mas eles não estão conseguindo fazer isso. E eles não estão olhando para dentro, para poder entender o porquê que eles não estão conseguindo fazer isso. E eu ia comentar justamente isso. Aí que nascem os concorrentes, né? Ele enxerga uma dor, vê que consegue resolver essa dor e consegue desenvolver o produto para resolver essa dor. E aí, se a outra empresa não se adequar ou não se ajustar, ela vai perder cliente. Então, eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar muito e fazer essa filtragem, né? Você se acomoda em um determinado processo, só que seu concorrente vai fazer diferente. Se você não
procurar, e aí serve até para a empresa, ou pra falar a verdade, serve até para pessoas, né? Um desenvolvimento contínuo, uma evolução contínua, vai ficar para trás. E esse ficar para trás não é se comparando, né, aos demais, é você mesmo. Você chegou até um determinado momento, mas e daqui para frente, né? O que você faz para continuar a evolução? Se você parar, você para. Isso para algumas empresas é ruim. Pegar aqui uma informação que a gente até comentou no podcast que a gente gravou com o pessoal de marketing. Algumas empresas que eu atuo hoje, Marcelo e Gui, elas têm o departamento de tecnologia e a maioria das empresas não tem. A principal empresa que eu hoje atuo, a gente tem reunião semanal com o time de tecnologia. Então a gente usa ali um aplicativo onde a gente coloca as demandas, né, que estão em homologação, em processamento, em planejamento, e a gente vai acompanhando isso, né? Porque vai surgindo, olha, eu estou precisando aqui uma melhoria nesse aspecto, eu preciso de um indicador para saber quantas vendas foram feitas por tal setor. Então, tudo isso a gente vai estar tendo em reuniões semanais. Então, uma coisa que eu vejo uma importância, independente do teu negócio, você, de repente, está vendendo isso, está vendendo alguma coisa, está cozinhando para vender alguma coisa aí, pensa que a tecnologia tem que ser um departamento dentro da tua empresa, você tem que olhar com muita atenção. Com certeza. Principalmente nessa fase que a gente está, né? Onde a tecnologia ela está cada vez mais em alta e ela é o meio de você entregar performance, entregar resultado, né? Você reduzir até mesmo um custo ali do seu departamento, né? Por ter automatizado um processo. Obviamente você vai ter um investimento inicial, mas você fazer uma projeção disso, quanto que isso não está te trazendo de retorno, né? Falamos aqui da sua jornada, um pouco da sua jornada, falamos aqui sobre a importância de pessoas e times alinhados, falamos sobre a importância da tecnologia para empresas, né? Qual mensagem, já para não prolongar muito também esse podcast, você deixaria para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre tecnologia? Poxa, Gui, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para essas pessoas é que olhem com carinho. Porque a tecnologia, eu vejo muito isso em eventos, né? Então, por exemplo, o cara quer usar inteligência artificial porque ele quer, mas ele não tem uma dor. Ele não tem ele não sabe a dor que ele quer resolver, ele só quer utilizar. Só que a tecnologia, ela nunca vai deixar de ser o meio. Ela vai ser o meio pro fim. Você tem que saber o fim. Então, por exemplo, se você vai sair daqui e vai pra sua casa, cara, você precisa saber pra onde você vai. Como você vai fazer é o meio. É a tecnologia, é o carro, é o Uber, é táxi, não interessa. É moto, bicicleta, correndo, não interessa. E a tecnologia, ela tá ali, né? Então você tem que ter uma dor, você tem que ter clareza dessa dor que você vai resolver. E aí sim você traz a tecnologia pra te ajudar a chegar lá. Excelente, muito obrigado, Marcelo, pelo conteúdo. Nós vamos estar colocando aqui na descrição a página, né, de rede social do Marcelo. Quem quiser, de repente, fazer um contato, ampliar ali uma relação para tirar mais dúvidas, vai ser divulgado aí. Gui? Isso mesmo. Agradeço pela sua presença, Amar. Agradeço por você compartilhar também suas experiências. E é isso, pessoal. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo convite. É isso aí. Até o próximo episódio. Forte abraço.